Vamos iniciar um estudo sobre a primeira carta de Pedro. Uma carta que eu amo muito, um personagem bíblico a qual eu admiro pela sua resiliência, sua perseverança. E ele é muito conhecido, né? Se você pegar hoje aí uma pessoa aleatória e falar assim, me fala aí um personagem bíblico, provavelmente ele vai estar entre os mais citados, né? Provavelmente ele vai ser sempre lembrado ali. Se você falar de apóstolo de Jesus, ele vai estar ali em primeiro lugar, junto com João, Tiago e ali Paulo, também que veio num outro período. Mas é uma carta a qual eu amo muito e traz muito ensinamentos e verdades para um período que nós estamos vivendo, né? Já li várias vezes e ela é uma carta que é atual, né? Que nos traz bastante conteúdo para os dias a qual nós vivemos. Eu quero iniciar esse estudo com base em 3 versículos do capítulo de número 1, que é o versículo de número 3, o versículo de número 4 e o versículo de número 6 também. Eu vou ler com os irmãos. Capítulo de número 1, versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e não desvanece, reservada no céu. E que estás guardado pelo poder de Deus através da fé para a salvação, que já está pronta para ser revelada nos últimos tempos. Versículo 6, na qual vos alegreis grandemente, embora agora por um tempo sendo necessário estar sob pressão por causa de muitas tentações. Aleluia. Feche teus olhos. Senhor Jesus, obrigado por isso, pela tua palavra. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, nos traga a inspiração, Senhor, correta, porque é a tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha iluminar a nossa vida com a tua palavra e que a gente venha crescer espiritualmente. E a igreja diga amém. Amém. Irmãos, Pedro, ele é um personagem de muita importância quando nós lemos o Evangelho, porque Jesus, quando ele estava fazendo seu seminário com seus apóstolos, Pedro, ele sempre dava a cara a tapa. Ele sempre ali se colocava em posição de aprender, ainda que quem se expõe muito acaba errando também, né? Às vezes um pregador, por ele pregar direto, às vezes acaba falando coisas que não deveria falar. Às vezes quem se expõe muito, né, sofre algumas consequências. Pedro, ele era desse tipo, ele não tinha medo. Então, por ele ter essa posição de não ter medo de se expor, ele aprendeu muito com Jesus. A 1 Pedro aqui, você vai ver que o linguajar de Pedro é semelhante com o linguajar de Jesus. E aqui Pedro está vivendo um outro período, né? Mas quando a gente olha no Evangelho, muitos acontecimentos ali, Pedro ele estava envolvido. Quando Jesus ali pergunta quem os discípulos achavam que ele seria, Pedro ele pula logo na frente e fala assim, tu és o Cristo, sem dúvida nenhuma. E Jesus ele olha para Pedro e fala assim, olha Pedro, não fosse de vós que isso fosse revelado, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. E se você olhar na sequência, quando Jesus ele vai falar da sua crucificação, Pedro ali, ele não achou muito legal aquele assunto e falou assim, Senhor, que tal coisa não aconteça.
E Jesus o repreende ali, logo depois dele ter dado lugar para Deus. Isso mostra a fragilidade do ser humano. Porque como a nossa irmã louvou aqui, é uma luta constante, né? Contra a carne, o espírito. E eu acho tão bonito quando fala assim, liberta-me de mim. Porque, irmãos, tem uns irmãos que às vezes acham que ele é perseguido, né? Uma vez eu escutei um irmão, não lembro quem foi, mas eu lembrei aqui agora, não foi nem aqui faz tempo isso, que ele falou assim que tem uns irmãos que acham que é Aladim. Porque falou assim, o pessoal fica puxando o meu tapete. Quem tem tapete é o Aladim. Irmãos, isso só acontece com pessoas que não são libertas delas mesmas. Então Pedro, ele não tinha medo. Que quando ele vê aquele jovem rico, eu já vou entrar na epístola, quando ele vê aquele jovem rico, que porque Jesus fala assim, tu quer ser perfeito, vende tudo o que tem e dê aos pobres. Aquele jovem, ele se entristece e vira as costas para Jesus. Só que aí Pedro, ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós deixamos tudo para te seguir. Quem sabe os discípulos não tiveram coragem de perguntar isso para Jesus. Porque você vê, às vezes, pessoas falando que Pedro não tinha nada. Pedro, ele era um homem simples, mas ele tinha o seu comércio, ele tinha a sua família, ele tinha seu empreendimento. E nós sabemos que não é fácil deixar para seguir a Cristo, porque servir a Cristo é renúncia, sim ou não? Sim. Então, Pedro, ele teve essa ousadia. Aí Jesus, ele olha para Pedro e fala, Pedro, qualquer um que deixar algo por conta de mim, receberá 100 vezes mais. E no porvir a vida eterna. Então Pedro, ele traz revelações aqui que é de grande importância para a igreja. Ainda mais num período a qual nós vivemos. A carta de 1 Pedro, ela foi escrita debaixo de uma grande perseguição, né, do Império Romano, o imperador Nero, onde conseguiu ali fazer uma perseguição muito dura debaixo ali do jugo dos irmãos, onde os irmãos tiveram que ali se dispersar por diversas partes, e provavelmente, né, pessoas mais qualificadas que eu vão afirmar que nesse período Pedro estava em Roma, né? E se você olhar no final da epístola lá, ele vai fazer até ali uma saudação e colocando a igreja como a igreja que está em Babilônia. Vos sauda. Naquele período a Babilônia já não existia mais. Provavelmente fazendo uma ilusão a Roma. E no ano de 62 a 64, provavelmente, foi escrita essa epístola. E ele vai trazer essa epístola com um sentido de encorajamento para os irmãos. Porque quem gosta de passar perseguição? Quem gosta de passar luta? Quem gosta de passar momentos difíceis? Né? Há uma grande questão aí, eu não quero entrar no mérito, que tem pessoas que têm medo de passar na grande tribulação, tem pessoas que preferem, eu não entro nesse assunto, mas a questão é que desde quando você aceitou a Cristo, você vai passar por dificuldades, você vai passar por perseguições, você vai passar por adversidades. E ele vai falar no versículo 3 aqui, ainda que por um período esteja sob pressão. Olha para você ver. Porque, irmãos, às vezes eu falo para Deus, eu falo assim, Senhor, eu nunca, irmãos, assim, eu nunca peço para pregar, nunca pedi para dirigir igreja, eu nunca pedi para estar em cima do altar. Quando Deus, ele me viu, ele falou assim, ó, você vai me servir no altar. Nunca, irmão. Eu nunca cheguei na igreja, desde quando era cooperador, eu comecei a dirigir igreja, eu era cooperador, fiquei 7 anos dirigindo, pastoreando cooperador, as pessoas falavam, você não é pastor? Eu falei, não, eu sou cooperador. Mas, irmãos, eu já quase sofri AVC, por conta da obra de Deus, porque é uma pressão espiritual, não tem nada a ver com o ser humano, porque o inferno não vai ficar contente por você seguindo a Cristo, servindo a Deus, fazendo o teu melhor. Então vai ser, ele fala no versículo de número 6, ainda que por um momento esteja sob pressão. Sinal que não vai ser fácil. E ele fala assim, olha, embora que esteja por agora sob pressão,
por causa de muitas. E Jesus, ele nunca mentiu. E Pedro aprendeu com Jesus. Aprendeu com os ensinamentos de Jesus. Jesus, quando ele falava de felicidade, ele falava de bem-aventurança. Ele falava assim, bem-aventurado. Ele não falava de felicidade como nós conhecemos. Jesus, ele nunca mentiu. Ele falou assim, que no mundo tereis aflições. Se você olhar bem-aventurado, é meio contraditório, porque é feliz. Lá no Salmo 1 vai falar assim, bem-aventurado. A palavra tem um significado de feliz. Só que Jesus, lá no capítulo de número 6 de Mateus, ele vai falar assim, bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurado quando for perseguido, caluniado, maltratado por amor de mim. Porque fizeram isso com os profetas que vieram antes de vós. Então ele estava falando, feliz seja se você for perseguido. Ele falou assim, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Só que aí a gente tem que colocar a mente para trabalhar. Ele falou assim, bem-aventurado, Jesus falando, aquele que tem fome e sede de justiça. Então ele estava falando, feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Só que se ele tem fome e sede de justiça, ele está vivendo num ambiente de injustiça. Sim ou não? Jesus ele estava falando que nesses contextos, você é bem-aventurado. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como que nós vamos ser felizes num ambiente de tanta perseguição, E é o sermão mais famoso de Jesus. Eu não entendo as pregações de hoje. Eu tenho que tomar cuidado para não errar também aqui. Mas com tantas pregações que é até bonita, mas fogem do contexto que Jesus nos ensinou. Foge da realidade. Difícil eu ver o Instagram, porque quando eu abro o Instagram, parece que todo mundo está milionário. Parece que todo mundo está feliz. Aí você encontra um indivíduo, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus não ensinou isso. Só que o que Jesus estava ensinando? E Pedro aprendeu isso daqui. Pedro aprendeu. Eu já vou passar para vocês. Jesus, ele estava ensinando o seguinte, o que é bem-aventurado? Ele estava falando assim, que nesse contexto, nessas situações, o crente tem que ficar tranquilo, porque o céu vai te honrar. Jesus, ele estava falando nesse sentido. Ele estava falando assim, você é bem-aventurado, você vai ser honrado pelo céu. No meio da injustiça, o céu vai te honrar. No meio da perseguição, o céu vai te honrar. No meio das faltas, o céu vai te honrar. Você vai chorar, o céu vai te honrar. Vão te perseguir, vão caluniar, o céu vai te honrar. Aleluia. Porque a proporção do céu é diferente da proporção da terra. É difícil compreender. É difícil compreender, porque Pedro ele vai falar, também ele vai falar o seguinte, eu comecei a dar risada, que eu não compreendia. Ele vai falar assim que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos para Deus. Aí eu falei assim, como que deve ser então? Como deve ser no céu? Porque como que você vai comparar um dia com 1000 anos? Aí eu lembrei da mosca. Porque a mosca, irmão, ela vive só 24 horas. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, quando você vive 1 hora, ela já viveu, 10% da vida dela toda. Aí a gente tem mais facilidade de compreender. Então, olha a grandiosidade de Deus. Olha a grandiosidade daquele que nos protege, daquele que nos guarda, daquele que nos livra. Então, Pedro, ele vai querer passar... Eu posso tirar o terno? Então, Pedro vai nos passar a importância de, no meio dessas adversidades,
a igreja permanecer firme. A igreja permanecer marchando, permanecer fiel, permanecer com a confiança naquele que tem o poder e a capacidade de nos ajudar além daquilo que nós imaginamos. E o tema do capítulo de número 1, e ele vai também lá no capítulo de número 2, pega um pedaço, é as grandes bênçãos para o povo de Deus. Vai falar, as grandes bênçãos para o povo de Deus. Esse é o tema. Porque no meio da perseguição, no meio da luta, ainda Deus ele tem capacidade de te abençoar e de te honrar. No meio da adversidade, no meio da circunstância difícil, Deus ele tem capacidade de te honrar. Pedro, ele aprendeu ao longo do tempo. Porque ao longo do tempo, a didática de Deus, ele vai nos ensinando ao longo da vida. Tem coisas que eu achava que era uma maravilha, que hoje se eu olhar, eu falo assim, nossa, meu Deus, como eu gostava daquilo. E se Deus tivesse me ensinado o que Ele me ensina hoje, naquele tempo, talvez eu não valorizaria. Não tinha maturidade. E Ele vai fazer questão de lembrar, e eu quero me basear aqui no versículo de número 3 e o 4. Porque Ele vai falar de 3 coisas. Ele vai falar da esperança viva, por algo incorruptível, e que está reservado no céu. Então, vou repetir aqui, ó. A esperança viva por algo incorruptível e que está guardada no céu. A igreja ela não pode esquecer disso. Porque se a igreja ela esquece disso, a igreja se corrompe. E você sabe o que é uma igreja corrompida? Nós somos pedras vivas. E Pedro ele vai falar que as pedras vivas, ela serve de edificação para um templo espiritual, onde Cristo é a pedra angular e principal. E obrigado por isso, Jesus. Cada um de vocês, cada um de nós, é uma pedra viva. Você é uma peça fundamental para o bom andamento da obra de Deus na terra. Você é uma peça fundamental. E o que é uma igreja corrompida? Quando a gente fala de corrupção, a gente já logo lembra de desvio, de roubo, de adultério. Uma igreja corrompida é aquele indivíduo que só quer ver os seus próprios interesses. Às vezes, no meio de uma perseguição, ele vai ver só os seus próprios interesses. Quando o evangelho, ele nunca é para nós, é para o próximo. Jesus, ele nunca ensinou, né? Porque até para julgar, ele fala assim, examine o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Qual que é o maior mandamento? Deus e meu irmão. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu irmão como a ti mesmo. É uma igreja que procura os seus próprios interesses. Então, se nós não conseguimos deixar nada em pró ao reino, à edificação do templo espiritual, onde Cristo é a pedra fundamental, nós estamos sendo uma igreja corrompida. E Pedro ele faz questão de lembrar, no meio dessa perseguição, dessas 3 coisas. A esperança viva. Porque é algo real. É algo que vai se manifestar através de ti. Eu me lembro, porque em Hebreus capítulo de número 4, e Pedro também vai falar a respeito da palavra viva, mas Hebreus capítulo de número 4, ele vai falar que a palavra de Deus ela é viva. Vai falar assim, que é eficaz. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então, olha o poder
que está em jogo. Olha o poder a qual nós muitas das vezes deixamos de lado por conta de pressão, de tribulação, de tentações. E queira você ou não, você vai passar. Se você não está passando por luta, glorifique a Deus. Porque vai chegar um período em que você vai passar por tribulações. E se você não tem essa consciência que é uma esperança viva, que ela tem o poder de manifestar através de ti, porque às vezes a gente acha que não estamos sendo vistos por ninguém, mas quando você passa por dificuldades, você acaba sendo uma pregação na terra, porque você vai ser espelho para outros, você vai ser referência para outros, você vai ser inspiração para outros. Quem sabe alguém está olhando e fala assim, nossa, a irmã é uma bênção, e não sabe o que você está passando, mas você é inspiração. É uma esperança viva. E a esperança, ela tem uma capacidade de fazer o que ninguém pode fazer por você. Porque é uma esperança viva. Vai fazer você ser resiliente. O que é resiliência? É a capacidade de resistir às dificuldades. Eu vi um vídeo uma vez no jornal. E esse vídeo era de uma ventania. Eu achei tão lindo. Eu falei para minha esposa que eu sou chorão. Eu falei para minha esposa, olha que coisa linda, ela o que o vento? Eu falei, não. Uma palmeira. E a palmeira, as folhas dela estavam todas jogadas para um lado só. Eu não tenho cabelo, mas sabe aqueles senhores que penteam o cabelo para trás assim e passam creme? Eu não sei. Eu não sabe, né, Batuta? Eu também bastante tempo não sei. Mas o vento estava tão forte e parecia que a palmeira estava com o cabelo penteado. Isso é uma ilustração de resiliência. Porque ainda que esteja sob pressão, o Senhor é maior para fazer você ficar de pé. Aleluia. Ainda que venham as lutas, o Senhor é maior para manifestar a graça para você resistir. Porque é uma esperança viva. Agora imagina debaixo de toda essa perseguição, se Pedro ele não se manifesta e não faz lembrar. E diversas vezes você vai ver isso na carta dos apóstolos, na carta de Judas, ele vai falar o seguinte, ele fala assim, vocês não vêm esquecer que foi Deus que libertou o povo da escravidão, porque o povo, ele cai no esquecimento. Uma certa vez eu estava trabalhando, eu falei assim, meu Deus, que luta, porque a vida do crente, irmãos, é luta. Se não for material, é espiritual. Mas é luta. E eu falei assim, meu Deus, que luta. Eu tinha tomado uns prejuízos, como sempre, às vezes quando eu tomo. Eu falei assim, meu Deus, que luta, que prova. Ô Senhor, me ajuda. Aí o Espírito Santo falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, porque parece loucura, né? Às vezes fala assim, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo, ele fala na nossa alma, irmão, e você sente. E ele falou assim comigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Em meio a toda essa perseguição, em toda essa luta, todos esses prejuízos, você está melhor ou pior do que quando eu te encontrei? Eu falei, meu Deus do céu. Você está comendo melhor ou está comendo pior? Você está se vestindo melhor ou você está se vestindo pior? Então por que você está assim tão abatido? Por conta de coisas momentâneas. Você tem uma esperança viva dentro de ti. A esperança viva vai fazer você ser resiliente, resistir os dias maus que vêm sobre a vida do crente. Aleluias!
Não tem jeito. Você já viu aquela... É uma piadinha, vai. Que a gente já nasce chorando. Por conta de muita conta e tribulação. Já nasce chorando. Se a vida fosse felicidade, a gente nascia rindo. Né? Se fosse só alegria, a gente ia nascer sorrindo à toa. Tem uns atrevidos que não quer chorar, né? Aí o médico faz ele lembrar, você tá na terra. Pode abrir o bico aí, você tá na terra, toma. Mas essas tribulações, irmão, não vai parar a igreja. Não vai fazer com que a igreja pare de marchar. Pode passar perseguição, mas o importante é saber que Cristo está com nós e Ele está vivo, é uma esperança viva e não vai ser envergonhada. Meu Deus do céu. Qual que é a outra? Esperança viva por algo incorruptível. O que é incorruptível? Incorruptível é aquilo, claro, que não pode se corromper, mas também é aquilo que é reto. Aquilo que é perfeito, aquilo que tem a medida exata, aquilo que não falha, tem várias qualidades, aquilo que é inerrante, isso é algo incorruptível, que vai fazer o que tem que ser feito, na hora certa, da maneira correta, porque às vezes a gente fala assim, se Deus agisse da maneira que nós queríamos, que a gente fala assim, nossa, está com um problema, né? Aí fala, nossa, meu Deus, se o Senhor mandasse essa provisão, talvez essa provisão vai falhar na tua vida. Porque a maioria dos nossos problemas, a gente acha que resolve com dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Se a gente fala assim, nossa, se eu tivesse 10 mil na minha conta, eu pagaria minhas contas e ficaria sossegado. Né? Ia faltar. Porque a gente tem esse viés materialista. Então, Pedro, ele faz nós lembrar que o que está reservado é algo que não falha, que não erra e que chega na hora. Eu lembrei aqui de um versículo que ele é muito utilizado na igreja, só que com muita humildade aqui, não estou falando da boca para fora, muita humildade, é interpretado da maneira errada. Jesus, ele traz um ensinamento e muitas das vezes a pessoa ela grifa esse versículo. Quem quer saber? Então eu vou falar só no ouvido. Quem quer saber, diga um amém. Amém. É interpretado da maneira errada. Deixa eu abrir aqui, vai. Vou abrir aqui. Evangelho de Mateus. Por isso que eu falo assim, o que importa para mim são as palavras de Jesus. Mateus. Mateus capítulo de número 6, versículo 25. Olha o que Jesus estava ensinando. Por isso, eu vos digo, não vos preocupei pela vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olha para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai que está no céu vos alimenta.
Não sois vós muito melhor do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupai? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais, ó vós, homem de pequena fé. Portanto, não ficais ansiosos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, o que nós havemos de vestir? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celestial sabe que é a necessidade de todas essas coisas. Lê o versículo 33 aí, ó. Lê aí. Então, olha para você ver o ensinamento. Porque Jesus, ele nunca enganou ninguém. Jesus, ele estava falando das solicitudes da vida, das necessidades da vida. Ele estava falando que se você servir a Deus, Deus não vai deixar você morrer de fome. Estava falando do cuidado, do trato, da responsabilidade, do compromisso que ele tem com você. É algo incorruptível, isso não pode ser corrompido. O relacionamento que Deus tem com o crente fiel, ainda que em meio às tribulações, às perseguições e à pressão, é algo incorruptível. Ele tem um trato. Jesus, ele estava falando o quê? Das solicitudes da vida. E ele vai muito além, ele vai falar assim, ó, nem Salomão se vestiu, porque ele estava falando de sustento. E quando fala de veste, Jesus, ele estava falando assim, você não vai ser envergonhado. Se você me servir, você não vai ser envergonhado. Segura aí. Pedro, uma vez, ele estava indo, lembrei aqui, ó, pedir a revelação divina, Deus está dando. Isso daqui é só anotação. Pedro, ele estava indo, chegaram para Pedro e falou assim, olha, porque não falaram Pedro, porque Pedro estava devendo. Pedro, você não paga o imposto do templo? Sabe o que falaram para Pedro? Falaram assim, Pedro, o teu mestre não paga o imposto das 2 dracmas? Aí fala que Pedro se entristeceu. E quando Pedro entra no ambiente que Jesus está, Pedro não abre a boca e Jesus fala para Pedro, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem paga imposto? Os filhos ou os estrangeiros? Aí Pedro, eu imagino que Pedro olha para Jesus e fala, os estrangeiros. Os estrangeiros. Então tá bom, Pedro. Então agora você vai fazer o seguinte, você vai lá no rio, vai pescar um peixe, e da boca do peixe você vai tirar o dinheiro. E você vai pagar por mim e por ti. Mas opa, peraí. Quem que eles perguntaram que não pagava? Jesus. O porquê? Porque as tribulações e as tentações e as dificuldades só tem um motivo. Do ímpio, do inferno, das regiões celestiais, da maldade, olhar para você e vai falar assim, você vive na igreja, serve a Deus e passa por tudo isso? Jesus não tem a capacidade de te livrar? Porque a intenção é de fazer você deixar Jesus de lado e se corromper e seguir o teu caminho. Mas quando Jesus ele chega e olha para Pedro e fala assim, Pedro, então vai lá pesca. Porque a manifestação vai ser a base de milagre. Vai sair da boca do peixe, mas vai sair. Você não vai ser envergonhado. Eu visto você, Pedro.
Aí Jesus ele fala assim, olha, das solicitudes da vida. Se você me servir, de fome você não vai morrer. Você vai ser vestido, e fala de vergonha, você não vai ser envergonhado. Aí ele fala assim, olha, mas buscai o reino do céu e a sua justiça. E fala em todas as coisas, você não acrescentada? Não. E fala assim, ó, e todas estas. O ensinamento de Jesus não é todas as coisas, é todas estas. É todas estas. O que é todas estas? Todo sustento vai vir para a tua vida. Toda vergonha o Senhor vai te livrar se você for fiel. Porque Pedro ele lembrou, é algo incorruptível que está sobre você. É algo incorruptível, que ninguém tem a capacidade de corromper aquilo que Deus tem contigo, o tratado que Deus tem com você e com a tua vida. É algo vivo e algo incorruptível. E eu vou falar o terceiro para finalizar, que é o que está reservado no céu. Porque, irmão, tem um critério para você receber o que está reservado no céu. Tem aquele famosa, né? Eu gosto muito de Gênesis 1:27, que fala assim, que Deus fez homem, e Deus, 1:27. Eu gosto muito desse versículo, porque dá para esclarecer melhor. Vou abrir aqui. Fala assim, olha, que Deus, 1:27, assim Deus criou o homem, a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. E? Macho e fêmea. Aí tem aquela questão, quem foi criado primeiro? Os dois foi criado junto. Ninguém é maior nem menor. Os dois foi criado junto. Só que tem uma diferença, a manifestação divina na terra. Só a diferença é essa. A manifestação divina na terra. Porque Deus ele tem um plano. Ele formou o homem primeiro, mas criou os dois juntos. Então ninguém é maior que ninguém. Hã? Só tirou dali, em vez de aparecer. Entregou. Só tirou e entregou. Só tirou e entregou. Só que, da mesma forma, é com as bênçãos reservadas para mim e para você. Está prontinha no céu. Ah, não. Pastor Cícero. As bênçãos para mim e para você está prontinha no céu. Vou falar só mais uma vez para pegar, para me finalizar. As bênçãos para mim e para você está prontinha no céu. Porque tem coisa que parece que é da sua cabeça. Não estou falando de salvação aqui, estou falando do que Deus tem preparado, que nem só de luta também o crente vive. Mas tem projetos, tem sonhos que você tem, e vai ter aquela luta espiritual, mas está prontinha no céu. Só falta ser manifestado aqui na terra. Só falta chegar o momento de Deus manifestar aqui na terra. Eu vou te dar uma dica aqui. Você só consegue executar aquilo que você consegue enxergar. Se você consegue ver, você vai fazer acontecer. Se você colocar um projeto diante de Deus, eu vou te falar uma coisa. Vai ser melhor do que você projetou. Porque vai ser manifestado pelo arquiteto do universo. Por isso que tanta luta. Deixa eu ver se eu só não me enganar aqui, que eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês. E eu já vou encerrar a minha participação. Eu me sinto muito honrado, porque se eu fosse Jesus, eu não me escolheria. Se eu fosse Jesus, eu não me escolheria. Eu falava não. Mas Jesus, ele é especialista de pegar aquilo que está falido. Para quando ser valorizado,
Ninguém fala assim, foi que não, eu peguei, ninguém queria, a empresa estava quebrada, eu estava quebrado. E Jesus, olha para você ver, ó, no Salmo 104, no verso 16, porque, irmãos, a gente tem que parar com essa geração de crente que não gosta de luta. Eu não gosto também, mas eu tenho que passar. E Jesus, ele falou o seguinte, olha, você sabe as sementes que caiu no meio do caminho? Passa, todo mundo passa. As sementes que caíram no meio do caminho, quem lembra aí, não põe na tela ali não, tá? É no capítulo número 4, lá de Marcos, se eu não me engano. Quem era a semente que caiu em meio às pedras? Fala assim que as que caíram em meio às pedras cresceram só um pedaço. E por não terem raiz, logo morreu e secou. Aí Jesus ele vai ensinar, vai falar assim que as sementes que caíram em meio às pedras são aquelas pessoas, por não compreenderes as provações, desanimou. Então, irmãos, tem que compreender. A gente está na terra. Aqui a gente vai ficar enfermo. Aqui a gente vai padecer dificuldades, passar necessidades. Mas é importante a gente não esquecer que a esperança viva está em nós. Aleluia. Que é um compromisso incorruptível, que não pode se corromper. Acalma o coração. Porque, segundo Pedro, é por um período de grande pressão, de várias tentações, é só um período. Olha no Salmo 104, verso 16, que fala assim, as árvores do Senhor que estão cheias de sebo, os cedros do Líbano que ele mesmo plantou. Quando você estuda a geografia bíblica, você vai ver que Líbano é uma região hostil e que os cedros que nascem lá no topo dos montes são cedros selvagens. Lá não foi plantado por mão de homens, lá não foi ninguém que semeou e não foi ninguém que tratou para crescer. Então o salmista ele vai falar que nós somos cedros do Líbano. Põe o verso de número 17. Aí fala assim, aonde as aves fazem os seus ninhos, e quanto as cegonhas e os pinheiros são a sua casa. Tem uma função. Só que quando o templo de Deus foi construído, só poderia ser usado os cedros que fosse do Líbano. Por quê? Porque não tinha intervenção humana. Irmãos, não queira ficar vivendo de mão humana para você se manter de pé. Você é um cedro do Líbano para ser usado na casa de Deus. Aí o salmista fala, as árvores do Senhor que Ele mesmo plantou. Você é plantado pelo Senhor. Você tem uma função, você é para ser usado. O sofrimento não pode te parar, as dificuldades não podem te abater. É difícil? É! Mas só que é bom saber que o Senhor está conosco. É tão bom saber que o Senhor, em meio de todas essas circunstâncias, Ele nos protege e nos guarda. E nos guarda. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, os seus projetos. Que esse período aí, né, eu vim no Uber aí, e todo mundo está pregando agora, né? Todo mundo virou pregador apocalíptico. Todo mundo. Ele veio pregando Apocalipse para mim e ele falou que já está o acordo, já está, né? Que ele, já está pronto o acordo de Israel com os árabes. Só que ele esqueceu que os iranianos não são árabes, são persas. Só que eu não quis entrar na questão dele, né? Mas se mantenha firme, porque logo o Senhor virá e buscará a tua igreja. E se você aguentar as dificuldades que essa vida proporciona, você vai ser mais que vencedor. Amém? Amém. Deus abençoe.